Olá, tudo bem com você? Damos continuidade então à série sobre o Evangelho, aqui Eduardo Bonini. É um prazer ter você aqui vendo esse vídeo. Vimos então sobre o caráter de Deus, o caráter da humanidade, o grande dilema diante dessa situação, a resposta de Deus ao nosso dilema. E agora nós vamos ver um pouco sobre a nossa resposta, né? Como a forma adequada de nós responder à obra redentora, a forma bíblica de nós responder à obra redentora de Cristo. Tendo considerado a obra de Deus em favor da humanidade pecadora, precisamos agora perguntar: como devemos responder para nos beneficiarmos de tão grande salvação? Então é uma grande, infinita, gloriosa salvação que nos é oferecida. Temos que saber como responder. Essa é a questão. O que nós necessitamos fazer para sermos salvos? Temos que buscar entender como devemos ser salvos, de que forma, de que maneira. A Bíblia exige duas coisas de todos os homens. Primeira coisa que a Bíblia exige, que eles se arrependam dos seus pecados. E segundo, que confiem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, essas duas coisas, a primeira é que os homens se arrependam. Arrependam-se dos seus pecados e confiem na obra redentora de Cristo. Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. A pregação de Jesus inicia dessa forma, falando sobre o arrependimento, a necessidade de mudança, de convergir em 180 graus, em 360 graus, ou seja, está indo para a destruição com os olhos vendados, ouvidos tapados, vai cair no despenhadeiro, assim está toda a humanidade perdida. Cristo diz: arrependam-se, e Deus, pela sua imensa misericórdia, quando ele opera dessa forma, ele faz com que os olhos do pecador sejam abertos, os ouvidos sejam abertos. Ele passa a ver, ele passa a ouvir, ele passa a entender a mensagem do Evangelho e ele então se arrepende, volta atrás. Vira 360 graus e volta atrás. O apóstolo Paulo estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso 21. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo e de todos os servos do Senhor, desde o início ali do Evangelho no livro de Atos. O arrependimento é um dom de Deus. Atos 11, 18. É um dom que vem do Senhor. Deus ali diz a palavra em Atos 11, 18 que ele concedeu o dom do arrependimento também aos gentios. Que maravilha! Veja só, pela força humana ninguém consegue se arrepender. Essa é a questão. Até a pessoa ela pode desenvolver uma certa empatia e entender que é um pecador. Porém, de forma nenhuma, ela realmente, de coração, se arrependerá. Ela sentirá apenas, quem sabe, uma tristeza pelos seus pecados. Para que elas realmente, a pessoa se arrependa de coração, é necessário que o Senhor, ele opere no coração dessa pessoa, fazendo com que esse arrependimento seja eficaz, seja real, seja realmente um arrependimento que a pessoa tenha vergonha da vida de pecados que vive e ela seja então levada a se arrepender. Essa é a questão. Então veja que há uma necessidade de que o Senhor opere, que o Senhor faça pela sua graça essa pessoa então se arrepender. Essa é a questão. Se Deus não der o dom para o arrependimento, essa pessoa ficará apenas na sua força, na sua condição e muitas vezes se auto-iludindo, se auto-enganando. O arrependimento é um dom de Deus e uma obra do Espírito Santo no coração do pecador. Então é o Espírito Santo que age no coração da pessoa para que ela se arrependa. Resulta em uma mudança de mente. Então aquela mente perturbada, perdida, pervertida, que tinha prazer no pecado, tinha prazer nas coisas desse mundo, agora ela passa
a não querer mais as coisas do mundo, não desejar mais as coisas do mundo, se envergonhar daquilo que fazia, e ela se volta inteiramente para o Senhor. Essa é a verdade. E só o Senhor para fazer isso. Isso pode parecer superficial, até que entendamos que o termo coração se refere ao centro do controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 5 e até o 9. Então ali fala, não é, que os Tessalonicenses haviam se voltado de coração ao Senhor. E devemos entender que o Senhor opera no profundo, no coração, na alma, e faz a pessoa por completo se voltar a Ele. Por isso que o verdadeiro arrependimento há uma verdadeira mudança, uma mudança completa. Não é só uma mudança superficial. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento bíblico, a pessoa muda por completo. Hoje, infelizmente, o que nós temos é que muitas vezes, por um evangelho superficial ser pregado, uma doutrina bíblica somente de superficialidade ser ensinada, as pessoas elas não são levadas a compreender a sua pecaminosidade. E elas também não sentem vontade de mudança. Elas não sentem o desejo de mudança, mas quando o evangelho genuíno é pregado, então as pessoas são levadas verdadeiramente a Cristo. E o Senhor Jesus então dará o dom do arrependimento àqueles que são destinados à salvação. Essa é a realidade. Por essa razão, a mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças reais em nossas atitudes e conduta. Então, como nós saberemos que a mente mudou? Por causa da mudança na conduta, por causa da mudança nos hábitos, a mudança nas atitudes. Aquela pessoa que tinha olhos de cobiça, era uma pessoa adúltera, ela já não cobiça mais nada. Aquela pessoa que ela desejava o mal do seu próximo, ela agora deseja o bem. Aquela pessoa que tinha pensamentos malignos o tempo todo, agora ela tem pensamentos espirituais. Aquela pessoa que ela mentia, ela já não tem prazer mais em mentir. Aquela pessoa que roubava já não tem prazer mais em roubar. Aquela pessoa que ela tinha o desejo pelas drogas, pela prostituição, ela já não tem mais. Aquela pessoa que tinha o desejo de adorar falsos deuses, se prostrar perante imagens, ela já não tem mais. Ela descobriu o verdadeiro Deus, a vida eterna e assim por diante. É uma mudança completa que acontece. Nós temos que entender essa verdade. O Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de comportamento, de hábitos. O Evangelho leva a pessoa a uma nova vida em Cristo. Uma vida agora abundante em Cristo, e a pessoa já não terá mais prazer naquela vida antiga de pecado. As suas atitudes agora serão desenvolvidas e o Senhor lhe capacitará, e ela desenvolverá o fruto do Espírito na vida dela, capacitada pelo Senhor, a sua graça. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Agora preste atenção nesse testemunho. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, blasfemador, e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, verso 1 e 2. 1 Timóteo 1 e 13. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Atos capítulo 9, verso 3 e 8. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência à lei, até descobrir que não havia nada de bom nele. Romanos capítulo 7, verso 18. E que a salvação foi um dom de Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel, indignos de viver. Atos 8, verso 1. Até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel. Gálatas 6,16. E matando os filhos e filhas de Deus. Romanos 8, 14 e 15. Ele era um perfeito religioso, né? E achava que o que ele estava fazendo estava agradando a Deus. Mas no momento que o Senhor encontra com ele, não foi ele que encontrou-se com Deus. As pessoas costumam dizer, eu aceitei Jesus. Você, ao dizer isso, é até uma forma de desmerecer o Senhor Jesus. Quem somos nós para dizer que aceitamos a Jesus? Nós não somos nada.
míseros, miseráveis pecadores. Quem deu o dom para o arrependimento, encontrando no caminho de Damasco com Paulo, foi o Senhor Jesus. Quem deu o dom para mim e para você, se você é salvo, para o arrependimento, foi o Senhor Jesus. Eu não aceitei nada. Se não fosse a graça, a misericórdia, o favor, e o Senhor me convencer de que eu era um miserável pecador, eu não ia querer, eu não ia desejar o Senhor. Então, o Senhor encontra, o Senhor transforma. Saulo é o exemplo disso. Ele acreditava que tudo que vinha de Cristo era digno de ser destruído. E de repente, há uma mudança completa, 360 graus. Muda por completo. E agora ele passa de perseguidor a perseguido. Agora ele passa de opositor a defensor da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho. Isso é transformação. Aquele que queria destruir o Evangelho, se envergonhava do Evangelho, agora diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Que maravilha! Por meio de um encontro com Cristo, Saulo de Tarso, o orgulhoso, autoconfiante e hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado. Ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus na sinagoga, dizendo: esse é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, verso 18 ao 22. A notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia, de que aquele que antes os perseguia agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Gálatas 1, 22 e 23. A mudança de mentalidade de Paulo levou à transformação em todas as demais coisas. Então, a mudança na mentalidade de Paulo o levou à transformação nas suas atitudes, nos seus atos, na sua forma de viver, de pensar. Então, Deus trabalhou por completo no ser de Paulo. E assim é a obra de Cristo na nossa vida. Então, veja que a obra de Cristo é do interior, é de dentro para fora. Jesus transforma a nossa mente, coração, e isso é exteriorizado. E note também que quando Jesus nos transforma, nós temos o desejo, o ser humano transformado, Filho de Deus, tem o desejo de transmitir a sua mensagem. Também tem o desejo de servi-lo, tem o desejo de fazer a sua vontade e não se envergonha do Senhor, ao contrário, tem prazer no Senhor. Agora, essa é a mensagem principal. Arrependei-vos, arrependimento. Não tem nada a ver com o que é pregado muitas vezes nas igrejas, em muitos lugares. Por quê? Porque muitas das vezes se ouve muito sobre dinheiro, prosperidade, porta aberta, vitória, bênção, milagre, maravilha, cura, Deus vai te dar. Ou se não, é muita profecia, muita língua estranha, profetada, e o evangelho não se ouve. Mas o que verdadeiramente salva o homem não é nada dessas coisas. É a mensagem bíblica de Cristo, a mensagem bíblica da obra de Cristo, do seu evangelho. É uma mensagem centrada não em curas, milagres, maravilhas e dons, mas é uma mensagem centrada em Cristo Jesus. Então, esse foi mais um vídeo sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dando continuidade e sequência então. Agradeço a você por estar aqui comigo, ou você estar assistindo esse vídeo posteriormente, que sirva para seu elevo espiritual. Esse é o meu intuito, é o meu desejo, que seja para seu elevo espiritual, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, amigos do Facebook. Continuando a nossa série sobre o Evangelho do Senhor Jesus, falamos então sobre o caráter de Deus, falamos o caráter da humanidade, falamos então diante disso sobre o grande dilema, falamos sobre a resposta de Deus ao nosso dilema, e agora estamos falando sobre nossa resposta. E falando sobre nossa resposta, estamos falando sobre o arrependimento, que é uma obra maravilhosa do Senhor na vida daquela pessoa que é chamada por Ele. E falando sobre essa realidade, essa obra maravilhosa que é o arrependimento, estamos falando então que o arrependimento ele leva à mudança de pensamento, a uma mudança em 360 graus. Aquela pessoa que estava cega, surda, indo ao desfiladeiro sem saber, agora ela se dá de conta de quem ela é. E ela se volta 360 graus, ela se volta totalmente para Deus, para a salvação em Cristo Jesus. E o arrependimento envolve, então, mudança em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade, que leva a um reconhecimento de que
o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. Então, o que acontece? Normalmente, quando você fala com alguém que é sobre o Evangelho e apresenta para essa pessoa o Evangelho, apresenta a glória de Deus, a grandeza de Deus, o seu amor, a sua graça, mas também a sua justiça, e apresenta a situação da humanidade para essa pessoa, incluindo ela, normalmente a pessoa, muitas vezes as pessoas elas pensam que elas estão muito bem da forma que estão. Elas pensam que estão se sentindo da forma que estão bem, sem precisar da mudança que é apresentada, a necessidade de mudança no Evangelho. Essa é a questão. Muitas vezes a pessoa ela ouve a situação dela, ouve que é um pecador, que precisa se arrepender, mas ela pensa, eu não preciso, eu estou bem assim. Na situação que eu estou, eu me sinto bem. Eu sou uma pessoa boa. Aquilo que eu faço é bom, aquilo que eu faço não é mal. Eu não sou uma pessoa má. Mas quando Deus trabalha no coração dessa pessoa, o que acontece? Ela é levada, então, a uma mudança de mentalidade. Ela percebe, então, com o trabalhar divino, que ela não é tão boa e que ela é um pecador que precisa se arrepender dos seus pecados, e leva essa pessoa é levada por Deus a um reconhecimento de que o que Deus está dizendo a respeito dela é verdade e que ela sempre esteve errada. Então, quando o Evangelho, quando Cristo trabalha, quando Deus elege, chama eficazmente, a pessoa é levada a entender que realmente ela é um pecador, ela realmente precisa se arrepender, ela sempre esteve errada e somente através de Cristo ela será salva. Então há uma mudança completa de pensamento e paradigmas e visão também de vida, porque enquanto isso não acontece, Deus não trabalha, a visão de vida da pessoa é que ela está muito bem, que ela está numa situação boa. E que ela não precisa mudar, ela está bem da forma que ela está, ela é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, não. Há algo de bom em mim. Quando Deus trabalha, a pessoa muda a mentalidade, ela entende que não, que realmente ela é um pecador, ela precisa mudar, ela sempre esteve errado. E quem está certo é Deus, sua palavra, sua mensagem. Pois eu conheço as minhas transgressões. Veja o que o salmista diz no Salmo 51. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, verso 3 e 4. Então o salmista Davi ali, ele reconhece a sua transgressão e ele diz, olha, eu pequei contra o Senhor. Só que esse salmo, ele tradicionalmente é o salmo que Davi escreve quando o profeta Natã vai confrontá-lo por causa do pecado que ele havia cometido no adultério com Batseba e na execução de Urias no campo de batalha, que era o esposo de Batseba. E ele faz essa execução de Urias para ficar com Batseba, da qual ele havia adulterado. E ele, aparentemente, parece que está tudo bem. E quando Deus envia o profeta para falar a parábola daquele criador de ovelhas que tinha 100 ovelhas, e chega um convidado e ele, em vez de abater uma das 100, ele vai lá e abate a ovelha daquele homem pobre que tinha uma só. E ao contar a parábola, o profeta abre os olhos dele, e Deus também ele trabalha e abre os olhos de Davi. Então ele reconhece o seu pecado. Mas veja que Deus trabalha para que Davi reconheça o seu pecado. E assim é quando Deus ele nos chama à mudança, nos chama ao arrependimento, e ele faz com que nós nos arrependamos reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa miserabilidade diante dele. Então, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo ele nos convence de quem realmente nós somos, pecadores miseráveis, e nos leva a entender e nos arrepender. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9, 4 e 5. E também aqui nós vemos Daniel reconhecendo a sua falha, a sua limitação, a sua pecaminosidade. Veja que Daniel
À vista dos demais do povo de Israel, era um homem íntegro. Mas Daniel, nessa sua oração, ele se inclui como aquele que também pecou. Por quê? Porque ele entende que ele é falho. Mas isso não é um entendimento próprio dele. Isso que eu quero deixar bem claro na obra do arrependimento para você. O arrependimento divino, Deus leva o homem ao arrependimento. Não é uma coisa dele próprio. Eu me arrependi. Mas é Deus levando o homem ao arrependimento. Deus levando o homem a reconhecer sua pecaminosidade. Quando a pessoa ela é levada a entender isso por Deus, a glória da obra é toda dada a Deus, a Cristo. A obra do Evangelho, a mudança, a glória de tudo isso vai para Cristo, aquele que é o merecedor de toda a glória. Agora, quando é um arrependimento exterior, é um arrependimento só da boca para fora, normalmente a pessoa se gloria. Que ela que fez, que ela que escolheu, que ela que mudou. Mas quando nós somos levados a Deus nos mostrar quem nós somos, não. Nós entendemos, o homem entende, é levado a entender que ele dele mesmo nada tem. Ok? Mudança em nossas emoções. Um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade também levará a uma verdadeira contrição, vergonha e até ódio pelo que nos tornamos e fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Então, outro sinal do arrependimento, além da mudança de pensamento e de mente, a pessoa é levada também a entender que aquilo que ela fazia era algo ruim, algo que não lhe trazia prazer, algo que vai lhe trazer ela vai sentir uma vergonha por ter feito aquilo ali. Será um sentimento que fará com que ela tenha até um certo ódio, um desprezo pela vida antiga. Ela sentirá uma vergonha, uma aversão por aquela vida velha. Essa pessoa, ela não ficará lembrando da vida velha, do passado dela, quando ela estava perdida. Ela não ficará lembrando com prazer ou com saudade, mas ela terá uma profunda tristeza pelo que ela viveu, uma profunda repulsa pela vida antiga, distante de Deus. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmo, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel capítulo 20, verso 43. Então, o homem que tem os seus olhos abertos pelo Senhor, ele começa então a sentir essa repulsa pela vida velha. Ele sente uma aversão pela vida antiga. Ele não tem nenhum prazer naquela vida que ele vivia. Ao contrário, ele sente uma repulsa. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 7, verso 15 ao 24. Aqui o apóstolo Paulo falando. E veja só, o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, um homem que escreveu muitas epístolas, foi um dos principais apóstolos. Ele vai falar em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou. O que eu faço eu não quero fazer, e o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então veja aqui, o sentimento do arrependimento, ele muda as emoções do homem, mas não somente no período da conversão, mas também ele vai mudar constantemente os pensamentos e as emoções do homem. O homem vai permanecer, o salvo ele vai permanecer com essa aversão e essa consciência de que a pecaminosidade, aquilo que é mal, é ruim, não é bom, não é agradável. Ele vai permanecer com essa aversão pelo pecado. No caso, ele não vai negociar de forma nenhuma. E ele vai ver continuamente a malignidade do pecado na vida dele. Veja só, analise. No decorrer da jornada, como tem sido o seu sentimento com respeito ao pecado? Quando você peca, e todos nós pecamos, o salvo, ele peca. Pecamos por pensamento, pecamos por palavras, no olhar. Não há quem não peque. Quando você peca, qual o seu sentimento a respeito do pecado? Você se dá de conta que pecou e logo em seguida se arrepende? Ou você fica negociando, você fica
negociando e não dá bola para os seus pecados e não se arrepende. Veja que o verdadeiro salvo, ele sente vergonha e remorso pelo seu pecado. Então, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, diz o apóstolo. O que quero não faço, e o que não quero isso eu faço. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. 2 Coríntios 7, verso 9. E outra coisa, Deus ele nos contrista, ele nos confronta para que nós venhamos a nos arrepender. O evangelho ele é confrontador. O evangelho ele incomoda a consciência do pecador. O evangelho ele vai na ferida do pecador, que é o seu pecado, e faz com que ele caia em si. Ele se dê conta da situação que ele está. Isso faz com que ele se arrependa. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Então, mudança em nossas emoções, nossos sentimentos, não temos mais aqueles sentimentos que nos levam a ter prazer e alegria em pecar. Mas nossos sentimentos são sentimentos de uma pessoa que ela tem aversão, ela tem repúdio, vergonha pelo pecado. E quando ela erra, ela tem esse sentimento: olha, eu errei, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, eu não quero seguir nesse caminho. Também o arrependimento traz consigo mudanças em nossas ações. Argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são em si mesmo prova definitiva do arrependimento. Então não só palavras, né? O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade que produz ações. Ações corretas, especialmente um afastamento do pecado, é uma volta para Deus em obediência. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, verso 8. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos 26, 20. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, o arrependimento leva a isso. Leva também a uma mudança em ações. Então, veja que uma pessoa que não se arrependeu ainda, ela não tem uma vida com Deus. Mas no momento que ela se arrepende, ela começa então a ter uma vida com Deus, que leva ela a ações. Então, aquela pessoa que era irada, ela se torna mansa e calma. Aquela pessoa que era soberba, ela se torna pobre de espírito, ela reconhece que é miserável, que é pobre, que é necessitada da graça de Deus. Aquela pessoa que antes mentia, falava mal dos outros, adulterava, cobiçava, já ela não cobiça mais, ela não fala mal de ninguém, ela não mente. Aquela pessoa então que antes não tinha prazer em orar, agora ela tem prazer em orar, uma atitude de buscar a Deus. Aquela pessoa que não tinha prazer em ler a Bíblia, ela passa então a ter prazer na leitura das Escrituras Sagradas. Aquela pessoa que antes ela não tinha influência nenhuma, cristã no caso, agora ela não se assenta mais na roda dos escarnecedores, mas ela procura conviver com cristãos, ela procura viver uma vida de comunhão com os irmãos, com a igreja. Aquela pessoa que antes ela não tinha prazer na leitura da Bíblia, ela passa a ler a Bíblia. Ela não tinha prazer em tocar ou em louvar o Senhor, agora ela tem prazer em tocar e louvar o Senhor. Seus pensamentos, a sua maneira de ir e vir, o seu testemunho, ela passa a testemunhar do que Deus fez na vida dela. Entende? Não é uma mudança de roupa. Não é? Claro, nós entendemos e biblicamente nós vemos que devemos, como servos de Deus, nos vestir adequadamente como cristãos. Sim, com certeza. Mas às vezes alguém pode pensar que é só colocar um terno, é só colocar uma saia, ou enfim, é só andar dignamente. Não, não é só isso. Muitas vezes as pessoas usam isso como a sua forma de religiosidade, mas deixam de lado o resto, né, que é o principal. Uma vida com Deus, atitudes que demonstram o seu cristianismo, testemunhar de Cristo,
comunhão com os irmãos, amar os irmãos, não viver em disputa, não viver em rixa dentro da igreja. E por aí vai. Cada dia o discípulo de Cristo busca ser semelhante ao seu mestre. E aí cabe a cada um de nós um autoexame, pedindo ao Senhor que Ele nos revele se realmente nós estamos no caminho. Então esse foi o vídeo sobre o arrependimento, a mudança de pensamento, de mente e de emoções. E no próximo vídeo nós vamos então falar sobre o autoexame. Falar se realmente nós nos arrependemos, e para saber isso nós temos que nos autoexaminar. Mas isso fica para o próximo vídeo, porque esse já ficou muito longo. Agradeço você que esteve aí até agora, me assistindo. Deus abençoe a minha sogra, a irmã Janete, e também o Diego e Karen, Josiel, que estão assistindo ou assistiram uma parte. Enfim, Deus abençoe sua vida. Minha oração é que essa palavra, quem ouvir, possa servir de elevo espiritual e edificação para você e a sua família, tá? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fala, meus amigos do Facebook, vamos dando continuidade então à nossa série sobre o Evangelho. Então falamos sobre o arrependimento, né? E o arrependimento envolve uma mudança de mente, uma mudança de pensamento e uma mudança em nossas emoções. E agora vamos falar um pouco sobre o autoexame. Você se arrependeu? Aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Claro que o autoexame deve ser feito com a graça do Senhor, pedindo ao Senhor que lhe ajude, porque enganoso é o nosso coração. Nós não podemos ir no profundo da nossa alma e sondar se realmente nós nos arrependemos, se realmente nós mudamos os nossos hábitos, se nós realmente mudamos a nossa maneira de viver. Porque nós nunca faremos isso com uma total perfeição, digamos assim, com uma total diligência, se nós não pedirmos a graça do Senhor, o favor do Senhor e a ajuda do Senhor para fazer. Por isso que o salmista diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, examina-me, Senhor, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Então esse autoexame, ele deve ser sempre feito pedindo ao Senhor graça, pedindo ajuda, dependendo do Senhor. Por quê? Quem efetua o novo nascimento em nós não é nós, mas é o Senhor, pelo seu poder, que efetua o novo nascimento. E o arrependimento faz parte do novo nascimento. A regeneração em si, a mudança em 360 graus, que já é o novo nascimento, ela acontece mesmo antes do arrependimento. Por quê? Porque você, pela sua própria natureza pecaminosa, eu, pela minha própria natureza pecaminosa, de maneira nenhuma, humanamente falando, naturalmente falando, vou desejar me arrepender. Mas quando o Espírito Santo, ele opera regenerando o meu ser, há uma mudança total. E eu então reconheço, não pela minha força, mas pela graça e pelo poder do Espírito Santo operando na minha vida, no meu espírito, o Senhor me fazendo nascer de novo, eu reconheço que sou um pecador. E nessa hora eu me arrependo e reconheço meus pecados e me volto ao Senhor. Mas não pelo meu poder, pelos meus méritos, pela minha força, mas é pela graça e misericórdia do Senhor. Aprendemos que devemos nos arrepender para ser salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Você está se arrependendo? As perguntas abaixo ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno é uma realidade em sua vida. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Qual o seu pensamento sobre Deus? Qual o seu pensamento sobre o Senhor na sua vida? A sua visão antiga era que Deus, ele não servia, não era objeto da sua busca, do seu olhar, do seu desejar. A sua visão antiga era que o Senhor não tinha importância para você. A vida com Deus não tinha importância para você. Mas agora, a sua visão mudou, a sua visão de Deus agora ela está diferente. Então, é a primeira questão que nós devemos observar. Qual a nossa visão acerca de Deus hoje? Se realmente nós arrependemos, nós temos um desejo por Deus, pela sua vontade ser cumprida em nossa vida, nós temos um desejo pela palavra, nós temos um desejo pela vida com Ele. Você tem uma visão, uma percepção diferente com respeito a Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Então esse é outro questionamento, não é?
Quem está no centro da sua vida? Quem está no centro e quem você deseja colocar no centro da sua vida? Quando nós realmente somos levados pelo Senhor a nos arrepender, nós então temos esse desejo de que o Senhor esteja no centro da nossa vida, seja no nosso lar, seja na nossa casa, seja lá no trabalho, seja no dia a dia, na sociedade. Nós desejamos colocar Deus no centro da nossa vida. Você lamenta a sua negligência para com Deus? Então isso é outra coisa. Qual é o seu sentimento quando você muitas vezes perde tempo em outras coisas e não servindo ao Senhor, e não meditando na sua palavra? Você perde tempo e não ora, e vai fazer tantas outras coisas e não as coisas de Deus. Qual é o seu sentimento com respeito a isso? Aquela pessoa que verdadeiramente ela se arrependeu, ela tem aquele sentimento de colocar mais tempo em sua vida para buscar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Você está começando a reconhecer o valor de Deus na sua vida? Então essa é outra questão. Qual o valor de Deus para a sua vida? Você tem priorizado Deus e o seu reino em primeiro lugar já? Ou ainda não? Você tem deixado Deus em segundo lugar? Como aquela parábola de Jesus da semente, que a semente é a palavra que vai ao coração. E tem uma terra que simboliza o coração humano, que ela até nasce e cresce, mas junto crescem as ervas daninhas e sufocam a palavra. Então, aquelas coisas que sufocam a palavra e fazem com que você não dê fruto, você não reconheça o valor de Deus e da vida com Ele. Você tem visto que Deus é mais precioso que todas as demais coisas e tem procurado colocá-lo em primeiro lugar? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Então esse é o objetivo do cristão. A vereda do justo, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que começou em vós a boa obra, ele a aperfeiçoará, diz o apóstolo Paulo. Ele também diz, eu não julgo que eu alcancei alguma coisa, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o cristão, normalmente, quando realmente o Senhor faz a obra na vida dele, ele tem aquele desejo, aquele anseio por conhecer mais a Deus, por buscar mais a Deus, por aprender mais de Deus, aprender de Cristo, aprender do Evangelho, contemplar a sua glória em sua palavra e aí por diante. Então são perguntas que você, ao fazê-las para você mesmo, se você responder que não, então há algo errado no seu arrependimento. Você precisa rever e você precisa pedir ao Senhor graça para rever. Se realmente você se arrependeu. Porque se você não valoriza Deus, se você não pensa de maneira diferente sobre Deus, se você não coloca em primeiro lugar e negligencia o tempo todo as coisas espirituais na sua vida, então há algo que você precisa rever. E isso nós não conseguimos fazer pela nossa própria força. Nós não conseguimos fazer isso pelas nossas próprias condições, mas nós precisamos pedir ao Senhor graça, misericórdia e capacitação para isso, para que o Senhor nos ajude a nos examinar. É como eu falei, eu por mim mesmo não posso sondar o profundo da minha alma. Eu devo pedir ao Senhor graça para que Ele venha sondar o profundo da minha alma. Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? Então, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e nós agora nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso pensamento com respeito ao pecado é diferente. Nós passamos então a abominar, a não desejar mais pecar, a não desejar mais seguir nessa vida velha de pecado. Nós pensamos diferente, nós não temos mais prazer na vida velha de pecado. Você sente arrependimento e vergonha pelo seu pecado? Então, normalmente o cristão, quando ele realmente se arrepende, aquela vida velha dele é motivo de vergonha. Ele sente uma tristeza por aquela vida velha. Ele sente como que aquela vida velha foi um tempo perdido, longe do Senhor. Você anseia estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você tem esse anseio? E veja só, o arrependimento, ele não é só no momento que você vai a Cristo. E você vai a Cristo, como eu já falei, não pela sua força, mas pela graça, pelo poder do Senhor, pelo agir do Senhor, que lhe convence, que lhe traz, que lhe regenera, que muda o seu sentimento para que você vá até Ele. Porque naturalmente você não iria. E quando você vai até o Senhor, você se arrepende,
esse arrependimento não é só nesse momento que você foi até o Senhor, a primeira vez, enfim, se converteu, mas deve ser um arrependimento contínuo. Por quê? Porque esse anseio de estar livre da escravidão do pecado, ele existirá no cristão e existirá uma batalha, como o apóstolo Paulo desenvolve em Gálatas, a batalha da carne contra o espírito. Ele fala também lá em Romanos capítulo 7, sobre a luta que ele tinha contra ele mesmo, que ele era um homem miserável, quem livraria ele disso? E por quê? Por que temos essa luta? Porque ainda estamos nesse corpo, e esse nosso corpo, que ainda não foi glorificado, ele é cheio de fraquezas e pecados por causa da queda. Por isso, o nosso espírito, ele foi regenerado e somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Porém, a nossa carne, ela ainda não foi glorificada. E por isso nós teremos que enfrentar essa batalha. O nascido de novo, em seu espírito, ele batalha para submeter e subjugar a sua carne, o seu velho homem, a cada dia. E isso também não é pela força sua, mas é pela graça e pelo poder do Espírito Santo que lhe capacitará para exercer isso. E isso deve ser um anseio na vida do cristão. E essa batalha durará o resto da sua vida. O resto da nossa vida. Claro que não no mesmo grau, mas nós pecaremos, nós pecamos no olhar, no pensar, no falar todos os dias. Mas não no nível que antigamente vivíamos, é claro, porque somos regenerados, nova criatura. Mas nós viveremos essa batalha e essa luta sempre, até o último dia. Agora há algo diferente. Nós agora estamos determinados a enfrentar essa vida em Cristo, e nós estamos agora determinados a, sempre que errarmos, confessarmos o nosso pecado. Ou seja, o cristão nascido de novo, ele está agora determinado. Se ele errar, ele pecar, ele não vai ficar feliz por isso, ele vai se entristecer e vai confessar o seu pecado ao Senhor, vai pedir misericórdia, vai pedir perdão, vai pedir que o Senhor lhe ajude. Essa é a marca daquele que é salvo. É uma das marcas. Ele não tem prazer no pecado, e quando ele peca, ele sente um peso na consciência e logo se arrepende. E o sentimento, a oração é: Senhor, me transforma, como Davi fez. Cria em mim, Senhor, um espírito reto. Renova em mim, Senhor, um novo coração. Guia-me pelo caminho da salvação. Você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Qual a sua visão sobre o caminho da salvação? Esse é o caminho mesmo? Ou você ainda está titubeando em dois pensamentos? Então, são coisas que nós devemos examinar. Você tem certeza que esse é o caminho? Você tem certeza que Cristo é o Salvador? Isso também é pela graça que acontece. E você deve pedir: Senhor, me ajuda, me dá certeza, me dá convicção. Um grande autor de grandes best-sellers, que pela graça o Senhor capacitou ele a escrever, John Bunyan, ele escreveu um livro, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, que conta o testemunho dele e os anos que ele ficou batalhando, pedindo ao Senhor a certeza da salvação. Porque ele vivia num contexto de religiosidade e também num contexto que logo havia acontecido a reforma protestante, então as igrejas ainda estavam se adaptando a parte da igreja romana, que era uma igreja religiosa com méritos humanos, e todos estavam vivendo essa nova fase pela graça do Senhor. E John Bunyan, ele lutava muito para buscar entender e que o Senhor lhe revelasse a obra da graça e a certeza da salvação na vida dele. Ele escreve um livro com respeito a isso, em que parte do livro ele conta das suas lutas contra o seu velho homem, contra as acusações do inimigo, tentando desmerecer e fazer com que ele desistisse da sua fé. Então, por isso que nós temos que pedir certeza ao Senhor de que nós estamos no caminho da salvação. Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Então isso aqui é muito importante também, porque muitas vezes a pessoa ela vai para a igreja, ela até se arrepende, ela até se batiza, mas o que acontece? Ela faz isso na sua emoção própria e na sua força. Isso acontece, tá? Isso acontece muito. Ainda mais nos nossos dias, que o evangelho muitas vezes não é exposto como deve ser. E o que acontece? A pessoa ela veste uma capa religiosa e dessa forma ela começa a frequentar os cultos, a ser dizimista e, enfim, fazer várias coisas na igreja. E daqui a pouco ela começa a pensar que a salvação dela foi pelos méritos dela. Foi pelo que pelo que ela está fazendo ali na igreja, que ela é salva. Alguém vai perguntar para ela: tu é salva? Claro, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu não falto culto,
eu sou uma pessoa boa. Daqui a pouco ela está dizendo que Deus está devendo para ela a salvação. Então isso é muito importante, você entender que a salvação não é pelos seus méritos próprios, não é pelo que você faz na igreja. A salvação é pela justificação pela fé na obra de Cristo Jesus realizada por nós. Não é pelos nossos méritos que somos salvos. Eu não sou salvo pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelo que eu sou. Eu sou salvo pelo que Jesus fez por mim. Eu não sou aceito diante de Deus pelos meus méritos, pela minha religiosidade. Deus olha para a minha justiça própria, para a minha religiosidade, e é como trapos de imundícia diante dele. É nada. Não há mérito no ser humano para alcançar a salvação. Por isso que Cristo veio. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso reconciliador com Deus. Ele que é a nossa justiça diante do Senhor. Não há méritos em nós. E Mateus ali, capítulo de número 23, vai mostrar que havia ali os fariseus, os religiosos, e o Senhor Jesus ele vai falar sobre eles, que é um exemplo claro de justiça própria, não é? Pessoas que ali buscavam, na sua religiosidade, uma justiça própria. E o Senhor ele fala ali, no capítulo de número 23 de Mateus, sobre esse exemplo, e nós temos que vigiar para não seguir esse caminho. Preste atenção, Mateus 23 e verso de número 1. Então falou Jesus às multidões, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme suas obras, porque dizem e não praticam. Atam fardo pesado, difícil de suportar aos homens, e põe sobre os ombros deles, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então, o primeiro fato de que você deve atentar com respeito a esse autoexame é que os pretensos méritos da religião pode levar a você a viver uma vida de fardo. E servir a Jesus é uma vida de liberdade em Cristo, e não de fardo religioso. E o que é um fardo religioso? São coisas que a religiosidade ela coloca sobre os homens e diz assim: faça isso, mas não está na Bíblia. O fardo que a religiosidade impõe sobre os homens não está na Bíblia. E a religiosidade coloca sobre os homens esse fardo e faz com que eles pratiquem, no objetivo de alcançar mérito de salvação. E aqui está o exemplo em Mateus 23 claro disso. Aí os homens fazem essas coisas e acreditam que porque fazem essas coisas eles são salvos. Entende? Mas nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Nós somos salvos porque Cristo fez. Cristo operou. Cristo justificou. Deus olha para nós e não olha para nós diretamente. Se Deus olhar para nós diretamente, nós merecemos totalmente por nós a condenação. Ele não nos aceita por nós mesmos. Ele olha para nós e não nos aceita como nós estamos, porque como nós vimos, estamos debaixo da sua ira por causa da queda e da natureza humana e do justo castigo que recebeu a natureza humana. Agora Cristo, que recebeu o castigo por nós, que padeceu por nós em nosso lugar, Cristo que pagou o preço em nosso lugar, ele se interpõe entre nós e Deus. E Deus já não nos olha diretamente, mas nos olha através de Cristo. E através de Cristo ele nos aceita e nos justifica. E nisso não há mérito nosso. A glória do cristão é glorificar a Cristo. É dar toda a glória e honra da sua salvação para Cristo. Você é salvo e Deus está fazendo o que está fazendo na sua vida como salvo para a glória de Cristo. É tudo por Ele, para Ele, e a Ele seja a glória. Então aqui está o exemplo. Eles fazem as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Então a religiosidade é isso, é fazer algo para ser visto. E o verdadeiro arrependimento, aquele que verdadeiramente é salvo, ele não faz nada para ele. É tudo para a glória de Cristo. Ele não se importa em ser visto, não se importa em estar na mídia, nos holofotes, não se importa em ter nome, em ter fama. Também gostam do primeiro assento nas sinagogas. Então isso é a religiosidade, olha, primeiros lugares, posições. Também eles gostavam de ser chamados de mestre, eles gostavam de ser chamados de mestre. E também aqui é um exemplo de religiosidade, sempre aquele desejo do homem se autodestacar, o homem se autoglorificar. E também ali, eles também gostavam de se exaltar a si mesmo. Só que tudo isso, a religiosidade, ela fecha a porta do reino dos céus para os homens. E Jesus ele fala isso aqui também. Então aqui nós devemos entender o seguinte: nunca méritos próprios nossos, mas a salvação é totalmente mérito de Cristo. E você concorda com isso?
Você concorda que você é salvo somente pelos méritos de Cristo, somente por Cristo? E não acrescenta nada a isso? Ou você quer acrescentar algo à sua salvação? Não, eu sou salvo por Cristo e porque eu sou assim. E porque eu sou tal. E porque eu sou fulano. Quando vê, né, acha que Deus está devendo para ele alguma coisa. E Deus não deve nada para ninguém. Ok? Você reconhece que suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus? Isso aqui, irmãos, meus queridos amigos do Face, isso aqui é só o Senhor que pode abrir os olhos nossos e nos mostrar. E precisamos pedir a Ele. Por fim, você tem rejeitado sua confiança em sua justiça própria? Então é o que eu estava falando, não vou me delongar porque é o que eu estava falando, ok? Se você é capaz de responder afirmativamente essas questões que nós comentamos aqui, e se são realidades crescentes em sua vida, é uma indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente, para que você veja a verdade e lhe concedendo o arrependimento para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essas questões, mas deseja a salvação, então continue a buscar a Deus em sua palavra e em oração. Reflita nos versículos bíblicos que estamos estudando e examine sua vida à luz deles. Continue a clamar a Deus e procurá-lo em sua palavra, até que ele tenha feito uma mudança em seu coração. Então eu quero dizer uma coisa para encerrar, falando sobre o autoexame, que aquela pessoa que verdadeiramente é salva, quanto mais ela vai buscando ao Senhor, se achegando ao Senhor e reconhecendo essas coisas que nós falamos, mais ela vê as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua pecaminosidade. Quanto mais nós achegamos à presença de Deus, à glória de Deus, mais o Senhor vai nos mostrando quão pecaminosos nós somos e quão santo Ele é. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: eu não julgo que eu haja alcançado algo, mas uma coisa eu faço, prossigo. Nunca o verdadeiro cristão vai julgar que alcançou, que é alguma coisa. Mas ele sempre vai se humilhar e reconhecer a grandeza de Deus e buscar a sua glória. Nunca a glória própria, mas sempre a glória de Cristo. Então, esse vídeo fica para sua reflexão sobre autoexame, ok? E quanto mais o cristão ele se achega a Deus, mais ele vai reconhecer as suas imperfeições. Mais ele vai dizer como Paulo, lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ok? Então que Deus abençoe você com esse vídeo, Deus abençoe o irmão Sérgio Tavares que está assistindo, independente do minuto ou do tempo que ele assistiu, também todos os irmãos que vão assistir, Deus abençoe a sua vida, seja tudo para a glória de Deus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Olá, amigos do Facebook, então eu vou continuando a série sobre o Evangelho. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre fé. Anteriormente nós falamos sobre o arrependimento, falamos sobre o autoexame, se nós já nos examinamos para ver se nós realmente nos arrependemos, e esse autoexame deve ser feito sempre em nossas vidas como servos de Deus. E agora vamos falar um pouco sobre a fé, como parte da obra de Cristo em nossas vidas, a fé. Com o arrependimento para a vida vem a fé salvadora. Então, juntamente com o arrependimento, vem a fé salvadora. Por quê? Deus ele vai operar então em nós, ao ouvirmos o Evangelho, uma regeneração que fará com que nós viremos em 360 graus em direção ao Senhor e nos arrependamos. E isso tudo ele opera nos dando a fé. Isso é um conjunto, é tudo unido em um conjunto, essa obra maravilhosa que o Senhor faz de salvação. A fé é mais que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade da sua palavra. Então, a fé é mais que uma crença na existência de Deus. Veja o que diz em Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ela é mais do que somente você crer que Deus existe. Por quê? Os demônios também creem, têm certeza e estremecem. Ela envolve, então, o quê? Uma confiança, uma certeza e dependência do caráter de Deus, uma dependência em seu caráter. E também envolve uma certeza que a palavra de Deus é a palavra para a sua vida em todas as áreas. Então a pessoa ela se tranquilizará e se firmará em Deus, no seu caráter, na sua glória e também na sua palavra. E terá certeza que a sua palavra é preciosa para ela. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que ele diz e confiam nele.
Fé definida. Vamos definir a fé. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Isso nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter convicção de que o que nunca viu realmente existe? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Então, a resposta a você crer naquilo que não se vê está em o Senhor se revelar a você através do Espírito Santo, através da sua palavra. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados e da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia. Tito 1, 2 e 3. E ele revela a nós na Bíblia essas coisas e nos dá a certeza, a convicção de que aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade. E o Espírito de Deus testifica em nossos corações que são essas coisas verdadeiras. E aqui eu deixo alguns versículos para você meditar. João 16, 13, Romanos 8, 14 e 16, Gálatas capítulo 4, verso 6, 1 João 2, 20 ao 27. Então, se você quiser ler depois, fique à vontade. A fé em foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências do arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, méritos ou obras para obter uma posição justa diante de Deus. Percebemos que todas as nossas supostas boas ações e virtudes pessoais são como trapos imundos, Isaías 64, verso 6, e nós firmemente as rejeitamos como um meio possível de obter a salvação. Sabemos que se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo. Concordamos sem reservas com os seguintes versículos bíblicos. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Romanos 4, 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, o que a fé produz? A fé produz na pessoa a desistência de ela confiar nas suas boas ações para a salvação, que é algo que eu já tinha falado em outro vídeo, e a desistência de ela confiar nas suas próprias virtudes pessoais para a salvação. Não quer dizer que agora a pessoa vai se entregar a fazer coisas erradas, mas quer dizer que a fé dela está fundamentada não nas boas ações que ela faz para ser salva, e que a fé dela ela não está fundamentada também se ela é uma pessoa boa ou não para ser salva, mas está fundamentada a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo como seu justificador e salvador. E onde ficam as boas ações? Bom, as boas ações são sinais de que você realmente está dando frutos que demonstram a sua vida com Deus, a sua salvação. Você está dando bons frutos e fazendo boas ações, não para ser salvo, para ser justificado, mas você está fazendo isso porque você é justificado por Cristo pela fé e foi reconciliado por Cristo com Deus e se tornou filho de Deus. Então você pratica boas ações, tem boas atitudes, ama o próximo e assim por diante. Tem prazer em Deus, tem prazer na igreja, na palavra de Deus. Mas isso tudo não é algo que vai lhe justificar, porque a sua justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E a verdadeira fé é isso. Ela leva você a compreender essa verdade, que a salvação é só mediante a fé em Cristo Jesus. Só por meio de Cristo Jesus. E que tudo que você fizer não servirá para você ser aceito como justo diante de Deus. E, na verdade, o que você fará como servo, como salvo, como filho de Deus, é porque você já foi salvo. E são sinais, são frutos da sua salvação. Mas não é justiça própria, não é mérito próprio isso. Toda a glória é para Cristo. E o verdadeiro salvo, ele sempre se preocupa nisso, em dar toda a glória da sua salvação para Cristo. É tudo por intermédio de Cristo.
Então a verdadeira fé, ela desiste de acreditar que pratica boas ações para se salvar, mas entrega-se completamente a Cristo, dependendo dele como seu justificador, a sua justiça perante Deus. Jesus Cristo é a nossa justiça perante Deus. O que ele fez por nós, ele é o nosso justificador. Justificação somente pela fé. Agora vamos ver um pouco sobre a fé ilustrada. A fé ilustrada, por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração da fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhes prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Romanos 4:21. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, verso 3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus, ele está realmente disposto e é capaz de realizar. Os seguintes versículos bíblicos são um bom exemplo do que Deus prometeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse é um dos versículos principais, né? Muita gente até fala que é o principal versículo, né, do Novo Testamento, enfim, resume a Bíblia. Enfim, mas eu prefiro dizer que tem muitos versículos, né? Se você pegar, por exemplo, a Carta aos Romanos, ela traz um resumo maravilhoso de toda a Bíblia. Mostra ali no início a depravação do homem, depois vai falar sobre a fé dos antigos patriarcas, depois ele vai desenvolver sobre a depravação e de que ninguém poderia ser salvo por obras, e depois vai apontar para a justificação somente por Cristo e vai entrar na plenitude da vida do salvo em Cristo Jesus. Então eu vejo a Carta aos Romanos como uma carta que resume muito bem a obra do Senhor, a obra salvífica do Senhor, e engloba toda a mensagem da Bíblia na Carta aos Romanos. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, crer e confiar no que Deus revelou de si mesmo sobre nós e sobre sua obra de salvação através da vida e morte de Jesus Cristo. Essa é a fé. Você confiar, você se entregar e você ter certeza e convicção do que o que Deus revelou ser a verdade, ser o caminho, ser a saída, e você se firmar na palavra de Deus, se firmar em Deus e na sua vontade. Então vimos um pouco sobre a fé e os seus princípios, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre o autoexame, se nós realmente cremos. Então Deus abençoe, obrigado a você que me assistiu, Deus abençoe a minha sogra, irmã Janete, meu sogro, Sr. José, e também todos que assistiram esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Fala, meus amigos do Facebook, aqui é Eduardo Bonini. Vamos então a mais uma meditação sobre o Evangelho. Nós falamos sobre a fé na outra oportunidade, e dessa oportunidade eu vou falar sobre o autoexame, se nós realmente cremos, ok? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Então é uma pergunta pessoal, não é ninguém a não ser você mesmo que deve responder a essa pergunta. Você pessoalmente acredita em Cristo para a salvação? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo? As perguntas que nós vamos fazer agora ajudarão a determinar se a sua fé é genuína e é uma realidade em sua vida. Então eu trago aqui umas questões que podem lhe auxiliar. Primeiro, você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus Cristo? Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores? Você confia que seu eterno bem-estar há o poder e a fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? Então você confia somente na pessoa de Jesus para a sua salvação? Você confia que eternamente Ele é seu Salvador? Segundo, você está convencido de que a salvação não é resultado de sua própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapos de imundícia diante de Deus? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz?
Então, primeiro, a certeza de que o único que salva é Jesus Cristo, para sempre. E segundo, méritos. Seus méritos, certeza de que eles não lhe salvam. Suas obras, certeza de que eles não lhe salvam. Estar convencido de que a salvação não é por virtudes ou méritos, mas que a salvação é totalmente através de Cristo Jesus, através da fé naquilo que Ele realizou. Então, você abre mão de seus méritos, você abre mão de suas justiças próprias, você entende que de você mesmo você não pode alcançar a justificação perante Deus, e você confia inteiramente na justiça de Cristo. Então, terceiro, você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo seu sangue e para mudar seu coração através do seu espírito? Então, essa é a terceira questão. Então, a primeira, você está convencido que a salvação não se encontra em nenhum outro a não ser em Jesus? A segunda questão, você está convencido que a salvação não é por virtude sua ou obras? E terceiro, você deposita sua confiança total em Cristo para lhe salvar? Se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus tem e está trabalhando em seu coração, iluminando a sua mente, para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação. Então, se você afirmativamente responde que Cristo é o seu Salvador, que você confia nele inteiramente, se você afirmativamente responde que você não tem méritos próprios para se salvar, que a sua justiça é trapo de imundícia, e se você positivamente responde que deposita a sua confiança no Filho de Deus, Jesus Cristo, então você está no caminho. Se você não pode responder afirmativamente essas perguntas, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra, a Bíblia, e através da oração. Reconsidere as promessas que temos estudado, é aquilo que nós temos estudado. Continue a examinar essas promessas e examine a sua vida à luz dessas promessas. Continue a clamar a Deus para que Ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, verso 13. Continua a buscá-lo em sua palavra, até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é um filho de Deus. Então não desista. Quem sabe você tem alguma dúvida, quem sabe você está ainda titubeando, mas não desista de permanecer buscando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, pedindo para o Senhor confirmar a sua obra na sua vida. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. Então, que você possa crer que somente a salvação é por Cristo. Isso é confirmação da sua fé. Que você possa crer que a sua salvação não é por obras e méritos. Confirmação que você confia inteiramente no mérito de Cristo, na justiça de Cristo imputada em você. E se você confia inteiramente no Senhor como aquele que perdoa seus pecados, você depende dele para ler a Bíblia, para buscá-lo, e deseja que ele mude seu coração através do Espírito. Então são sinais da sua fé. E se você não tem esses sinais, se mantenha firme, buscando ao Senhor, que Ele com certeza vai lhe dar graça e confirmar a sua obra em sua vida. Deus abençoe você com mais esse vídeo curto e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau. Olá, meus amigos aqui do Facebook. Então, mais um vídeo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Na outra oportunidade nós falamos sobre autoexame, né? Se realmente nós cremos e quais são as evidências da nossa fé. Agora vamos falar um pouquinho sobre a segurança da salvação. Jesus advertiu que nem todos os que afirmam ser cristãos ou mesmo o confessam como Senhor entrarão no reino dos céus. Mateus 7:21. No dia do juízo muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Mateus 7:23. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Mateus 7, 16, 19. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência da salvação. Tiago escreve: mostra-me essa tua fé
sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago 2, 18 ao 26. E aqui fica uma meditação. Como conhecer, não é? Uma pessoa que verdadeiramente ela é salva. Nós podemos conhecer que ela verdadeiramente é salva pelas suas obras. Então não basta, como diz ali Tiago, a pessoa ela falar que é crente, ou ela até pregar, cantar na igreja, fazer muitas atividades no meio eclesiástico, para realmente ser comprovado que ela é realmente salva. Nós precisamos, eu e você precisamos conhecer a pessoa, conviver com ela diariamente, perguntar, quer saber se aquela pessoa realmente é crente? Pergunta para a família, pergunta para os filhos, pergunta para a esposa, pergunta para o esposo se realmente é crente. E daí em diante conviva com essa pessoa um tempo. Os assuntos dela, o testemunho dela, a maneira dela proceder demonstrará os seus frutos, se são frutos de uma pessoa salva ou se não são frutos de uma pessoa salva. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus, através do Espírito Santo, no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas. E uma nova criatura você conhece. Você convive com ela e você conhece. Com certeza teremos nossas fraquezas, mas o princípio, o que está no fundamento de vida dessa pessoa é o servir ao Senhor, é o prazer em servir ao Senhor, é o testemunho com a família, enfim, aonde ela estiver, você verá Cristo transparecendo nessa pessoa, ok? Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas, com novos desejos que nos levam a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizermos, como nós já vimos, que a salvação não é pelas obras. Isso significa simplesmente que o novo nascimento, conforme João 3, 13 e 5, e a obra contínua de Deus em nossas vidas, conforme Efésios 2,10, Filipenses 1,6 e Filipenses 2,13 e 14, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e poderemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascemos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque o Deus que começou uma obra boa em nós a completará. Filipenses 1 e verso 6. Então, as boas obras, elas devem estar na vida do cristão e demonstrar-se-á, então, como sinal, então, de que realmente é uma pessoa salva, as suas obras que evidenciam a sua fé. Mas isso não é uma justificação perante Deus para que ela, fazendo essas obras, pense que será justificada e que será salva. Isso é apenas essas obras, esses frutos, a evidência de que essa pessoa é um filho de Deus e que ela foi salva, foi transformada, o Senhor fez nela uma nova criatura. Ok? Então vimos hoje um pouco sobre a segurança da salvação, as evidências, não é, de que essa pessoa é salva. E no próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade a essas evidências da conversão, ok? Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!